Vamos lá, pessoal. Como é que vocês estão? Eu sei, vocês ficaram de recuperação, estão meio chateados, meio bolados aí. Mas vamos lá, vamos enfrentar a recuperação, dá pra fazer tranquilo, sem grandes problemas. O que eu reservei para vocês hoje? A gente vai tentar responder algumas questões e com isso ir revisando os conteúdos para a prova. Tá bom? Tranquilo? Ótimo, vamos lá. A independência do Brasil, questão 1, está aí na tela para vocês. Inserida no contexto das revoluções que abalaram o antigo regime, significou o rompimento com as estruturas coloniais, como a escravidão, o latifúndio e a monocultura voltada à exportação. E certo ou errado? Errado. Tá bom? Fácil essa aqui. Tenha em conta o seguinte, a independência do Brasil ela é um processo muito conservador. Ou seja, porque ela mantém em grande medida o que a gente já tinha visto no Brasil colônia. Então, a escravidão no Brasil permanece, o latifúndio permanece, ou seja, produção em grandes propriedades, e a monocultura, ou seja, grandes propriedades que produzem geralmente só um produto. Açúcar, café, algodão, por exemplo, tabaco, ou seja, tudo isso montado com muito trabalho escravizado e sempre voltado para fora, tá bom? Para exportação. Claro que vocês vão ver, talvez vocês vejam isso no terceiro ano, que alguns historiadores disputam um pouco esse cenário. Mas para vocês, segundo ano, os vestibulares ainda adotam muito isso. Isso está valendo. A independência do Brasil mantém muito do que a gente viu isso na colônia. O Brasil não vira um país, por exemplo, industrial, em grande medida. O Brasil não vira um país livre da escravidão quando faz sua independência, a exemplo dos países da América Espanhola, que vocês viram, por exemplo, que acabam libertando grande parte dos seus escravizados. Tá bom? Vamos lá, então, para a questão 2. A separação entre o Brasil e Portugal representou uma ruptura profunda com a antiga metrópole, o que justifica a ausência de portugueses nos cargos de governo durante o primeiro reinado. Questão que também está errada. Principalmente essa ideia de ruptura profunda, tá? Quando o Brasil rompe com Portugal, há o Tratado da Paz e Aliança, feito ali em 1825, 1826, em que o Brasil concorda em manter relações com Portugal, de certa forma. O Brasil concorda em pagar uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas, um empréstimo que vem da Inglaterra. O Brasil demora bastante para pagar esse empréstimo. E o Brasil reconhece o Dom João VI como um imperador emérito, ou seja, um imperador simbólico. De certa forma, ele não manda no Brasil, mas ele tem, se ele quiser usar o cargo lá só para questões, sei lá, simbólicas, ele poderia usar, por exemplo, tá bom? Então essa ruptura, ela não é profunda, ela não vai muito longe, tá bom? Segundo, os portugueses, eles estavam no governo, então essa ideia de ausência não existe, tá bom? Vocês vão lembrar que o Partido Português era conhecido também como Caramuru, um apelido que inclusive começa pejorativo e depois os portugueses acabam adotando como identidade. Caramuru acaba sendo o nome de português que vive no Brasil, vira sinônimo disso. Eles acabam adotando esse nome como uma ideia de partido político. Tanto é que no primeiro reinado a gente tinha 2 partidos, que eram o Partido Brasileiro e o Partido Português, cada um defendendo o seu lado ali. Se enfrentavam em grande medida, se odiavam em grande medida, inclusive embates físicos. Se a gente fosse lembrar da Noite das Garrafadas, de 1831, em que eles, aliás, a Noite das Garrafadas é mais de uma noite, inclusive, que eles vão se batendo lá durante uns 3 dias no Rio de Janeiro, se enfrentando, como se fosse uma guerra de torcida organizada. Isso acontece. Mas os portugueses não estavam longe do governo. Se você pegar, o próprio imperador era português, de certa forma. Por mais que ele tenha vindo para o Brasil, tivesse vindo para o Brasil muito jovem, criado durante muito tempo no Brasil, a identidade dele era portuguesa ainda, não tinha perdido isso. Tá bom, vamos continuar. Número 3. A Carta Constitucional de 1824, concedida por Dom Pedro I, conservou elementos absolutistas por meio do poder moderador e não fez menção à escravidão existente no país. Vamos lá. Esse item aqui
Está certo. Ó, Carta Constitucional é a Constituição, tá? Então, a Constituição de que ano? 1824, concedida. Isso é um processo importante. Lembrem-se, a Constituição de 1824, ela não é promulgada pelos senadores nem pelos deputados. É o Dom Pedro I que, com um grupo de conselheiros, aprova, escreve e aprova a Constituição. A Constituição de 1824 vem pronta. Isso é interessante. E ela vem com esses conceitos aqui, com um conceito muito absolutista, que é poder moderador, que é basicamente o Dom Pedro I. Ou seja, ele encarna o poder moderador. Ele é o poder moderador, em grande medida. O que o poder moderador dizia? O Dom Pedro I poderia, por exemplo, dissolver uma assembleia, ou assembleia dos deputados, dos senadores. O Dom Pedro I indicava os senadores, e é um cargo vitalício. É a exemplo do que é, por exemplo, hoje um cargo na Suprema Corte dos Estados Unidos. Então a pessoa ganha lá o cargo e ela pode morrer nesse cargo. O Dom Pedro I, se ele quisesse, ele indicava os governadores de província. Então, o governador de São Paulo, o governador de Pernambuco, do Grão-Pará, por exemplo, era ele que indicava. Se ele quisesse interferir nas assembleias, nos conselhos de cada estado, de cada província, ele poderia também. Então, era um poder muito amplo, que tinha muito caráter absolutista, tinha muito esse elemento absolutista. Essa Constituição faz menção à escravidão? Não. Não tem grandes leis em relação a ela que vão falar sobre escravidão em grande medida. Tá bom? Principalmente porque ela não abole a escravidão. Se a gente tem um exemplo da independência da América Espanhola, que acontece basicamente na mesma época, a independência da América Espanhola, ela causa, em grande medida, uma libertação massiva de pessoas escravizadas. No Brasil, isso não acontece. Quando é que isso vai acontecer? Só lá em 1888. Tá bom? Ótimo. Vamos lá para a questão 4. A chamada Lei de Terras, sancionada por Dom Pedro II em 18 de setembro de 1850, foi um marco por romper com o modelo do latifúndio ao facilitar a formação de pequenas propriedades. Vamos lá. Lei de Terras, ok, perfeito. Dom Pedro II, sancionada por ele em 1850, rompeu, está dizendo que foi um marco por romper com o modelo do latifúndio. Aqui está errado. A Lei de Terras não rompe com o latifúndio. E diz que ela facilita a formação de pequenas propriedades. Também não. Tá bom? O item está errado. A Lei de Terras, ela poderia significar uma mudança, né? O latifúndio, ele já era um modelo de ocupação de terra que vem da colônia, passa para o Brasil independente, e aqui na metade do século XIX, ou seja, no fim da primeira década do segundo reinado, o Brasil pode adotar um modelo que é mais de distribuição de terras. Por exemplo, um modelo que os Estados Unidos conheceu, de certa forma, em alguns estados americanos. Que era basicamente, se você quisesse ocupar uma terra, cercá-la e usufruir dela, plantar, ocupá-la, ou seja, fazer com que ela fosse útil, o governo te daria a posse daquela terra. Isso é um modelo que ocorreu em alguns estados americanos. O que o Brasil opta por fazer? Não vou fazer esse modelo. Se alguém quiser cercar uma terra, quiser ocupar ela, terá que pagar por ela. A ideia é essa. Se a terra for do governo, tem que comprar, você não podia mais doar. Qual era o modelo antigo? Você podia receber uma terra por doação, uma sesmaria, em grande medida. Nessas sesmarias, era um grande proprietário de terras que te dava a posse, usufruto, que a gente chama na verdade, de uma terra. Você ia ocupar, você ia plantar, você ia colher, você ia criar animais, por exemplo. E essa ideia de você cuidar dessa terra e tornar ela útil é o propósito da sesmaria, ou era o propósito da sesmaria. O governo abole esse sistema e diz o seguinte: se alguém quiser terra, terá que comprá-la. Quem já ocupou essa terra vai ter que pagar taxas por ela. O que isso faz? O que isso provoca? O pequeno proprietário não tinha dinheiro para pagar por essas taxas, o grande proprietário tinha. Então, quem tinha pouca terra, em certa medida, a perde. E quem queria acesso, que é no caso um imigrante que veio da Europa, é um imigrante empobrecido, ele depende de alguém.
Então, em grande medida, ele não conseguia reunir recursos suficientes para comprar uma terra para ele e ter uma posse livre da terra. O ex-escravizado, que podia comprar sua liberdade trabalhando, por exemplo, negociando com o seu proprietário, ele, em certa medida, depois de liberto, ele podia comprar uma terra? Poderia, mas era muito difícil ele conseguir alcançar os recursos para comprar uma terra, pagar as taxas, pagar tudo que fosse necessário para ter uma terra de forma legal. Então, a lei de terras acaba dificultando muito o acesso à terra no Brasil, o que vai tornar uma realidade durante muitas décadas do Brasil, inclusive muito depois que essa lei é promulgada. Ou seja, vai tornar o acesso à terra muito desigual. Muita terra para pouca gente e muita gente sem terra. Essa é a ideia que vai acabar povoando a sociedade brasileira em grande medida. Tá bom? Vamos lá, questão 5. Coronelismo é o nome dado ao sistema político dominante da Primeira República, caracterizado pelo sufrágio universal, pelo voto aberto e pela política do café com leite. Vamos lá, coronelismo é o nome do sistema dominante da Primeira República? É. O coronelismo é a ideia da municipalidade, ou seja, por meio do município se coordena a política brasileira. Era isso que se entendia. Controlando o município, você controla as eleições em todos os níveis. A ideia é meio que essa. O sufrágio universal acontecia? Não. Por quê? Só quem podia votar no Brasil da Primeira República eram homens, alfabetizados, maiores de 21 anos. Tinha algumas restrições, inclusive para alguns militares de baixa patente. O voto era aberto? Até era. E a política café com leite existia. Que a política café com leite era a convergência, ou seja, a reunião de ideias entre o Partido Republicano Mineiro e o Partido Republicano Paulista. Não é necessariamente um revezamento. Dizer, agora vai ser um paulista presidente, agora vai ser um mineiro presidente. Não é assim de forma literal. A ideia é, nós, mineiros e paulistas, temos as maiores colégios eleitorais, ou seja, o maior número de eleitores está em Minas e está em São Paulo. Nós vamos nos reunir para fazer com que nós ganhemos todas as eleições, ou um paulista ou um mineiro. E para afastar cariocas, afastar pessoas do Nordeste, pessoas do Rio Grande do Sul, da cadeira de presidente da República. A ideia era essa. Tá bom? A política café com leite não é necessariamente um revezamento, por mais que eles também tivessem essa alternância, eles trocassem ideias em grande medida. Essas características aqui, que eu falei para vocês, estão todas, diante do voto e do tipo de voto, lá na Constituição de 1891, que é a segunda Constituição que o Brasil vai conhecer, a primeira da República, tá bom. Uma Constituição também com pouca participação popular também, também escrita pelo governo executivo, pelo Poder Executivo e entregue ao Poder Legislativo, já meio que pronta, com muito pouca discussão, muito pouca participação popular. Por mais que no Brasil você tenha eleições, por exemplo, o primeiro presidente civil eleito, eu mostrei isso para vocês, a eleição dele teve mais ou menos 300 mil pessoas votando. Não é um número inexpressivo. Por mais que fosse na porcentagem da população brasileira, não fosse nem 10% da população brasileira. Mas é um número de pessoas votando. Ou seja, você tinha uma democracia acontecendo. É uma democracia plena, ou seja, igual para todos? Não. Por isso que a gente exclui a ideia do sufrágio universal aqui nesse item. Tá bom? Vamos para a última questão. Observe a imagem referente à questão. Então a gente tem uma imagem aqui de um senhor branco, de botas, cumprimentando um senhor negro, e aí é interessante notar, geralmente um escravizado, muito frequentemente, ele é retratado descalço. Acabava sendo uma marca muito forte da escravidão, um símbolo social de vestimenta, ou seja, um marcador social, que a gente chama, essa ideia de estar descalço e ser negro no Brasil. Significava dizer que você provavelmente era escravizado. Tanto é que a primeira coisa, geralmente, que uma pessoa liberta fazia, assim que possível, ela tentava adquirir algum calçado. Vamos lá. E a gente tem algumas opções aqui.
Em 13 de maio de 1888, foi assinada a Lei 3.353, conhecida como a Lei Áurea, que aboliu a escravidão no Brasil. É correto afirmar que entre fatores que contribuíram para o fim da escravidão estava a decisão da sociedade brasileira de libertar os escravos, trocando a alforria dos cativos em troca da permanência deles na terra por mais alguns anos, tornando a Lei Áurea uma mera formalidade. A Lei Áurea não é uma mera formalidade. E a sociedade brasileira não decide libertar os escravos, tá bom? Eu falei isso para vocês, que você tinha gente comprando e vendendo escravos dia 12 de maio de 1888. Por mais que você tinha várias resistências, por exemplo, em alguns estados brasileiros, a escravidão cai muito em desuso. Por exemplo, no Ceará, em que você tem basicamente uma determinação que a escravidão está meio que em desuso desde 1884, 4 anos antes. Mas ela era uma realidade em outros lugares. Isso de fato aconteceu. Você tinha leis parecidas com isso aqui, ó. Você tem uma lei muito parecida, essa ideia de você trocar a liberdade por ficar mais um tempinho. Eu te liberto agora, mas você vai me pagar uma indenização, mas depois de paga, você está livre. A lei dos sexagenários, por exemplo. Ou a lei do ventre livre. Lei do ventre livre, 1871. Lei dos sexagenários, 1885. Os sexagenários dizia isso. O escravizado maior de 60 anos, ele trabalha mais 3 aninhos e está libertado. A ideia, a intenção era essa, por exemplo. Por mais que você lembre isso. O que está errado aqui? Essa ideia de uma sociedade brasileira que queria ser escravocrata. Por mais que você tivesse muita gente que já concordasse com a escravidão. E essa ideia da Lei Áurea é uma mera formalidade, ou seja, ela só está chancelando o que a sociedade já decidiu. Não é mais ou menos assim não, tá bom? Os constantes ataques de escravos quilombolas, liderados por Chico Rei, a fazendeiros e políticos brasileiros, pressionando o governo a assinar a abolição da escravatura em troca do fim dos assassinatos. Parece aqui, né, no item, que a escravidão acaba no Brasil por conta de ataques terroristas quase, né? Também não. Por mais que nós tivemos várias revoltas escravizadas. A revolta dos malês a gente viu no período regencial, é uma delas, mas durante o século XIX você tem várias revoltas escravizadas, várias mesmo. E aí em várias medidas de revolta também. Não só a revolta de pegar em armas, mas de fugir, por exemplo. Também era um tipo de jeito de se revoltar. De você trocar de trabalho, fingir que você é liberto, que a gente viu em exemplos na última prova, que vocês conhecem bem, tá bom? Então, não é esse exemplo aqui tão esdrúxulo, talvez. A proclamação da República tornou a causa escravagista insustentável devido à participação de escravos na Guerra do Paraguai, levando os militares a assinar a lei que proibia a escravidão. A lei que proíbe a escravidão, que é a Lei Áurea, não é assinada pelos militares. E não é a proclamação da República que torna essa causa insustentável. Aliás, a escravidão acaba antes da República. Por isso, alguns vão dizer que a República vem também por conta da Lei Áurea. Ou seja, é uma espécie de retaliação dos grupos que perdem seus escravizados contra o Império em grande medida. Letra D. O processo que gerou a assinatura da Lei Áurea se deu graças à atuação de Dom Pedro II, que usou de seu prestígio e influência para convencer a sociedade brasileira da importância de se acabar com a forma cruel de trabalho. Isso aqui é duvidoso, tá bom? Porque essa ideia de que a Lei Áurea se deu graças à atuação do Dom Pedro II exclui e muito outros personagens da sociedade brasileira que lutaram bastante para que a sociedade brasileira não tivesse mais escravidão. E é o que está escrito no item E, que é o item certo. A campanha abolicionista mobilizou profissionais liberais, jornalistas, advogados, intelectuais, entre outros, que atuavam por meio de clubes, associações e jornais defendendo a causa abolicionista. A abolição no Brasil, isso é um destaque muito dado por questões de vestibular, preste atenção nisso. O Enem, vestibulares pelo Brasil afora, o PAS também, gosta muito de destacar nesse ponto que a abolição da escravidão no Brasil se dá em grande medida também pela pressão que a sociedade brasileira faz, principalmente figuras que são negras, que são pardas, e que são jornalistas, escritores, políticos, intelectuais, farmacêuticos, etc, 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 e que atuam por meio de sociedades, por meio de clubes, por meio de jornais, por meio de processos na justiça, por meio de seus escritos, por exemplo, suas obras literárias, para convencer a sociedade brasileira que a escravidão precisa acabar. Ou seja, a abolição da escravidão é uma campanha também social, não só política. Ela não é só um presente dado pela família imperial. Ela é um trabalho feito nas massas.
feito por pessoas, por exemplo, que são negras e que se sentem muito incomodadas ao ver uma pessoa também negra ou também parda sendo brutalmente escravizada, com tratamentos muito desumanizados, por exemplo, sendo exploradas no seu trabalho, por exemplo, nesse sentido. Tá bom? Fechamos as questões. Dica que eu dou para vocês, vou colocar aí na tela, os conteúdos dos capítulos são esses. Então, alguns capítulos vão perceber que não estão aí, mas a prova não está difícil, está bem no nível dessas questões, está bem parecido com o que a gente viu na última prova, na prova da A3S1, a terceira prova do último semestre. Se você estudar, se você prestar atenção, reler o seu livro, refazer as provas, talvez ajude em grande medida também. Fazer as atividades, os exercícios, as listas do livro mesmo, e isso vai te ajudar bastante para você conseguir resolver as questões da prova de recuperação. Vai ser dia 26, quinta-feira, e não está difícil, são 20 questões, não está complicadíssimo, dá para passar sem grandes problemas. Estudou, prestou atenção, se esforçou um pouquinho, passou, começou o segundo semestre sem grandes problemas. Tá bom? Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, ou na escola, estou na escola durante a semana, ou podem mandar um e-mail também, não tem problema. Estou à disposição de vocês para ajudá-los no que precisar. Tá bom? Um abraço, um beijo, espero que vocês façam uma excelente prova. Tenho certeza que vocês conseguem e a gente se vê logo mais. Tá bom? Adeus.